Bom dia, boa tarde, boa noite, na paz de Jesus. Sejam bem-vindos ao canal EBD Impactante, um canal que foi criado para contribuir com o crescimento e o desenvolvimento de professores de escola bíblica dominical. E nós estamos na videoaula da semana, que tem o propósito de fornecer subsídios para você que vai ministrar a aula no próximo domingo, a última aula do trimestre. Nós queremos aproveitar essa oportunidade e convidá-los para fazer parte do curso Como Preparar e Ministrar uma Aula de Escola Bíblica Dominical Impactante. Esse curso foi criado para desenvolver professores que estão começando e aperfeiçoar a capacidade de administração dos professores que já têm experiência. E o interessante, nós estamos oferecendo esse curso gratuitamente, você não tem custo nenhum. São 10 módulos e você pode acessar o curso na íntegra acessando o canal da EBD Impactante no YouTube. Então, sem mais delongas, nós vamos para a nossa aula da semana. Nós vamos para a aula de número 13, que tem como título Renovação da Esperança. Ela será ministrada no dia 29 de junho de 2025. O texto áudio dessa lição nos diz: E 8 dias depois, estavam outras vezes os discípulos dentro e com eles Tomé. Chegou Jesus, estando as portas fechadas, e apresentou-se no meio e disse: Paz seja convosco. Esse texto áureo está no Evangelho escrito por João, capítulo 20, versículo 26. E a verdade prática dessa semana nos diz que a ressurreição de Cristo representa o ápice da esperança cristã. Leitura bíblica em classe, texto importante para que os alunos compreendam o contexto em que a aula foi projetada. Está em João 20, 19 e 20 e 24 a 31. Vamos para a leitura. Chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro da semana, e cerradas as portas onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus e pôs-se no meio e disse: Paz seja convosco. E dizendo isso, mostrou-lhes as mãos e o lado, de sorte que os discípulos se alegraram, vendo o Senhor. Versículo 24. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe, pois, os outros discípulos: Vimos o Senhor. Mas ele disse-lhes: Se eu não vir o sinal dos cravos em suas mãos, e não puser o dedo no lugar dos cravos, e não puser a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma o crerei. E 8 dias depois, estavam outra vez os discípulos dentro, com eles Tomé, texto áureo. Jesus chegou, estando as portas fechadas, e apresentou-se no meio e disse: Paz seja convosco. Depois disse a Tomé: Põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Chega a tua mão e põe-na no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Tomé respondeu e disse: Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus: Por que me viste, Tomé? Creste? Bem-aventurados que não viram e creram. Jesus, pois, operou também, em presença de seus discípulos, muitos outros sinais que não estão nesses livros escritos. Estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenham vida em seu nome. Os objetivos dessa lição, eles são bem claros e eles dizem o seguinte: primeiro objetivo, analisar a importância da ressurreição de Jesus como prova de sua vitória sobre a morte,
Reconhecer como a presença de Jesus transforma tristeza e medo em esperança e alegria, e fortalecer a convicção de que a fé em Jesus é fundamentada em sua ressurreição e em suas promessas eternas. Para reforçar o conceito que eu tenho sempre ensinado nessas videoaulas, os objetivos da lição são fundamentais para que o aluno compreenda o que ele vai aprender e para que o professor tenha um norte, um guia, uma bússola sobre como ele deve transcorrer na aula. E é importante sempre reforçar que a conclusão da aula ela precisa ser baseada nestes objetivos para que o processo de aprendizagem seja mais simples. Algumas considerações especiais. Nós estamos na última aula deste trimestre e a palavra que traduz este acontecimento, o fato de nós estarmos aqui, chegarmos mais esse dia, é a gratidão. Gratidão pela morte e ressurreição de Jesus, por Ele ter nos salvado, batizado com o Espírito Santo e nos dado dons e talentos. Este trimestre, que acaba hoje, trouxe 3 lições a respeito do Evangelho escrito por João, começando do seu nascimento, passando pelo seu ministério terreno e culminando com a sua morte e ressurreição. Jesus é o criador do cristianismo. O cristianismo parte de Jesus, a religião que se propõe a apresentá-lo como Salvador e único caminho para que os seres humanos encontrem a Deus. Nós vamos para a nossa introdução. Eu sempre digo a vocês, a introdução de qualquer aula precisa trazer o aluno para perto do professor. Então é nesse momento que você vai falar algo que vai trazer o aluno para o contexto daquilo que você está ensinando e também para próximo de ti, se ainda existirem alunos desatentos. Eu sempre gosto de falar em sala de aula. Foco em mim, foco no texto, foco na aula. Tirem as conversas paralelas e vamos aprender juntos. Isso é importante, eu tenho notado que faz um resultado interessante em sala de aula. Definitivamente não existiria evangelho se Jesus não tivesse ressuscitado, pois a morte teria colocado um fim, um ponto final na sua história que foi linda durante aqueles 3 anos e meio com os discípulos. A nossa esperança é que em breve nós estaremos com Ele para sempre e nós termos a certeza, de acordo com a palavra de Deus, que Ele limpará dos nossos olhos toda lágrima. Romanos 11:36 nos diz, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas, glória, pois a ele eternamente. Essa é a tradução Almeida, revista e corrigida. Então vamos fazer a nossa recapitulação, vamos voltar um pouco para a gente entender o contexto da aula. Lembre-se sempre, contexto é o conjunto de informações que fazem parte de toda a sua aula. O contexto de um versículo é aquilo que está antes ou depois dele. Após a prisão e a morte de Jesus, a Bíblia nos mostra que os discípulos se dispersaram. E é importante nós lembrarmos isso, nós lembrarmos que durante o processo de execução de Jesus, somente Pedro e João, fora as mulheres, estiveram próximos ao Mestre. O Evangelho escrito por Mateus, no capítulo 26, versículo 56, nos diz: mas tudo isso aconteceu para que se cumpram as escrituras dos profetas. Então, todos os discípulos deixando-o fugiram. O texto de Zacarias, capítulo 13, vale a pena comentar esse texto, porque ele faz parte desta lição.
Zacarias 13 foi citado por Mateus 26:31, é uma profecia sobre esse acontecimento. O texto diz o seguinte: ó espada, ergue-te contra o meu pastor e contra o varão que é o meu companheiro, diz o Senhor dos Exércitos. Fere o pastor e espalhar-se-ão as ovelhas, mas volverei a minha mão para os pequenos. Zacarias 13:7. Jesus citou esse texto para mostrar o que aconteceria com ele. Então vamos continuar. O texto de João 20:19 nos mostra que no domingo os discípulos estavam trancados em uma casa com medo dos judeus. Jesus havia morrido, ninguém sabia o que tinha acontecido, apesar de Jesus haver prometido para eles que voltaria. Aquele peso da morte, da crucificação, todo aquele caos envolvendo a morte de Jesus fez com que eles ficassem apavorados pela perseguição dos judeus religiosos, pela perseguição do governo romano e de tudo que aconteceria para frente com eles. Vamos abrir um parênteses. É muito comum, diante de situações trágicas, nós nos afastarmos de tudo e de todos. É muito comum, isso vai depender muito da personalidade da pessoa e do seu nível de resiliência. O que é resiliência? É a capacidade de sofrer pressão, pressão do ambiente, de situações e manter-se equilibrado. Então, isso depende muito dessa situação. E dentro dessa questão, a gente precisa lembrar que cada ser humano é único. Cada pessoa reage a situações de dificuldades de uma forma. A gente não pode criticar as pessoas simplesmente porque eles têm mais sensibilidade do que outros. A gente precisa entender, respeitar, cuidar, amar e orar por eles. Existe uma palavra que tem um peso muito grande, mas que é interpretada erroneamente, que é a palavra empatia. Empatia não é você se colocar no lugar dos outros, isso é impossível. Cada um tem o seu lugar. Empatia é você entender que cada pessoa pensa de uma forma, age de uma forma, reage de uma forma, e mesmo assim você aceitar que ela é desta forma, ainda que seja diferente da sua. Isso é empatia. E está faltando empatia nos nossos dias e no meio do segmento cristão. Olha que o teólogo N.T. Wright fala sobre essa questão. Wright descreve essa dispersão dos discípulos como a escuridão antes da luz da ressurreição. Os discípulos que haviam andado com Jesus durante 3 anos e meio estavam protegidos por ele, cheios de fé. Ao primeiro momento de dificuldade, ainda que tivesse sido uma dificuldade terrível, eles se dispersaram. A gente precisa então lembrar sobre essa questão. Nós precisamos reforçar que os discípulos, assim como eu e você, eram humanos e todos os seres humanos possuem falhas. Além disso, preste atenção, isso é importante você ministrar em sala de aula, o Espírito Santo ainda não havia sido dado a eles. Então nós vamos entrar no tópico 1 desta lição, e o tópico 1 vai nos explicar algumas coisas, algumas situações a respeito da aparição de Jesus Cristo. Vamos lá? A Bíblia revela que Jesus apareceu aos discípulos, às pessoas ligadas à sua morte, por um intervalo de 40 dias. E Jesus apareceu várias vezes para várias pessoas. É importante nós entendermos isso para que a gente consiga perceber que alguma coisa Jesus estava dizendo com aquilo. O livro de Atos, que foi escrito por Lucas escreveu o Evangelho, que leva o seu nome, Evangelho de Jesus segundo Lucas, e ele escreveu também o segundo tratado,
que leva o nome de Atos. E ele deixa isso muito claro em Atos capítulo 1, que diz assim: fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou, não só a fazer, mas a ensinar, até o dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolheram, aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas e infalíveis provas, sendo visto por eles por um espaço de 40 dias e falando do que respeita ao reino de Deus. Atos capítulo 1, versículos 1 a 3, na tradução Almeida, Revista e Corrigida. Em sua última aparição, Jesus disse aos discípulos para permanecer em Jerusalém, até que do alto eles fossem revestidos de poder. E foi exatamente isso que eles fizeram. A gente vai entender esse contexto. Antes de Jesus chegar nesse último episódio marcante, antes dele ser levado aos céus ou subir aos céus, ele reúne o povo e dá aos discípulos e dá a eles orientações muito claras sobre o que deveria acontecer naquele momento. Então vamos à frente. 10 dias, que é importante você saber e explicar para os seus alunos. 10 dias após esta reunião, ocorreu o Pentecoste de Atos 2 e 50 dias após a Páscoa. A gente já estudou isso, mas vale a pena reforçar. A Páscoa, ela aconteceu o derramamento do Espírito Santo aconteceu 50 dias após a Páscoa. Então Jesus foi morto, ele apareceu aos discípulos na ressurreição por um intervalo de 40 dias e depois que ele disse aos discípulos ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder, 10 dias o Espírito Santo foi derramado. Aqui vocês veem as diversas manifestações de Jesus aos seus discípulos. Olha que coisa interessante. Nós vamos nos ater em 3 delas. Uma nós, inclusive, já falamos. A primeira pessoa que viu Jesus após ser ressuscitado foi Maria Madalena. Olha o que o texto bíblico de João 20 nos diz. E Maria estava chorando fora, junto ao sepulcro. Estando ela, pois, chorando, abaixou-se para o sepulcro e viu 2 anjos vestidos de branco, assentados onde jazera o corpo de Jesus, um à cabeceira e outro aos pés. E disseram-lhe eles: mulher, por que choras? Ela lhes disse: porque levaram o meu Senhor, e não sei onde o puseram. E tendo dito isso, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não sabia que era Jesus. Disse-lhe Jesus: mulher, por que choras? Quem buscas? E ela, cuidando que era o hortelão, a pessoa que cuidava do jardim, ali naquele lugar, disse-lhe: Senhor, se tu o levaste, diz-me onde o puseste, e eu o levarei. Disse-lhe Jesus: Maria. Ela, voltando-se, disse-lhe: Rabone, ou Raboni, que quer dizer mestre. Disse Jesus: não me detenhas, porque ainda não subi para o meu Pai, mas vai para meus irmãos e dize-lhes que eu subo para meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos que viram o Senhor e que ele lhes dissera isso. A primeira aparição foi para Maria Madalena. É interessante a gente notar, as mulheres sempre fizeram parte do ministério de Jesus, sempre estavam presentes, sempre estavam trabalhando, ajudando, e na morte de Jesus, elas continuaram ali. E Maria Madalena, provavelmente, não sabemos quanto tempo, talvez ela tenha ido em casa. Jesus morreu numa sexta às 15 horas e ressuscitou no domingo. E ela estava naquele lugar chamado Santo Sepulcro pela manhã, quando ela viu que Jesus não estava lá. Isso é muito interessante. Muitas pessoas estarão perto de Jesus por toda a sua vida, outros
nem sempre estarão. E a gente precisa prestar muita atenção nessa questão que nos é ensinada. Vamos para a aparição de Jesus para Pedro, 1 Coríntios, capítulo 15, do versículo 1 ao 8. Vamos abrir outro parênteses. Eu gosto de trazer essas questões dos parênteses para vocês. O Antigo Testamento, ele nos traz livros. Livro é um substantivo masculino. Então, a gente usa o artigo o livro. Então, é primeiro livro dos reis, segundo livro das crônicas. Não existe primeira Samuel. As pessoas que fazem isso, elas estão incorrendo em um erro gramatical, um erro de português. Então, nós, que somos professores de Bíblia, precisamos melhorar esta questão a respeito das regras de português. Então, vamos para o texto. Nos diz o seguinte: também vos notifico, irmãos, o evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebestes e no qual também permaneceis, pelo qual também sois salvos, se o retiverdes, tal como vos tenho anunciado, se não é que cresces em vão. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e que foi visto por Cefas e depois pelos 12. Depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormem também. Depois foi visto por Tiago, depois por todos os apóstolos, e por derradeiro de todos me apareceu também a mim, como a um abortivo. 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 1 ao 8, na tradução Almeida, Revista e Corrigida. Paulo não foi um discípulo direto de Jesus. Paulo foi salvo mais à frente. Você pode ver a história dele lá em Atos capítulo 9. E Jesus apareceu de uma forma espiritual para Paulo, o salvou e o comissionou para uma grande obra. Irmãos, então essas foram as diversas aparições de Jesus por intervalo de 40 dias até o último texto que nós citamos e nós vamos citar posteriormente. Vocês com certeza estão observando que eu leio os textos bíblicos e eu quero reforçar isso. Eu falo sobre isso no curso, como preparar e ministrar uma aula de escola bíblica dominical impactante, e vou reforçar aqui: nada do que você possa falar é mais importante que a palavra de Deus. A palavra de Deus é o que nos foi entregue, são as Escrituras Sagradas. E hoje nós compreendemos que ela vai de Gênesis a Apocalipse. Existem professores que se dedicam a contar vários testemunhos, a contar várias histórias, a falar sobre a experiência e aplicação de muitas coisas, mas eles não leem os textos bíblicos em sala de aula. E isso é um erro grotesco. Você precisa ler os textos bíblicos em sala de aula. Deixar os alunos ler e ler também você. Então, o tópico 1, ou melhor, no tópico 1, nós precisamos entender algumas questões. Por que Jesus fez todas essas aparições? Primeiro motivo, para demonstrar que ele havia cumprido o que prometera sobre sua morte e ressurreição. Está lá em Mateus 16, 21. Desde então, começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muito dos anciãos e dos principais dos sacerdotes e dos escribas e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Segundo, para dar aos discípulos as últimas orientações que seriam fundamentais para um novo tempo. Isso está baseado nesses textos que nós leremos, Mateus 28, 19 e 20. Um texto muito conhecido, as pessoas gostam de usar esse texto para falar sobre missões, para falar sobre evangelismo e tudo mais. O texto nos diz: portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo,
ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. E Lucas 24, 44 a 49, que é um texto muito importante, ele demonstra os últimos conselhos, orientações de Jesus antes da sua ascensão ao céu. O texto nos diz: e disse-lhes, são estas as palavras que vos disse, estando ainda convosco. Convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então, abriu-lhes o entendimento para compreender as Escrituras. E disse-lhe, assim está escrito. E assim convia que o Cristo padecesse e ao terceiro dia ressuscitasse dos mortos. E em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. E dessas coisas sois vós testemunhas, e eis que sobre vós envio a promessa do meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Logo após isso, a Bíblia nos mostra que Jesus foi levado aos céus, ascendeu aos céus. Então, por que Jesus apareceu àquelas pessoas por um intervalo de 40 dias? Segundo motivo, para dar aos discípulos as últimas orientações que seriam fundamentais para um novo tempo. Perdão. E terceiro motivo, para mostrar aos discípulos aquele que ficaria em seu lugar, lembrando-os do que lhes havia dito. João capítulo 14, versículos 16 a 18. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Lembre-se dos discípulos, nós já comentamos isso em aulas passadas e nessa também. O motivo principal da alegria, da paz, da entrega dos discípulos havia sido morto. Eu acredito, isso é uma conjectura que eu faço, eu acredito que aqueles discípulos, depois que Jesus foi levado, preso, eles perderam completamente a sua base. Alguns, é provável que ainda tivesse aquele pensamento de que Jesus, o Messias, viria a restaurar Israel. Quando Jesus aparece aos discípulos no caminho de Emaús, a gente vê essa perspectiva do texto mostrando que eles tinham a certeza de que o Messias viria para restaurar Jerusalém. E aí Jesus morre, tudo aquilo cai por terra e fica sem nenhuma explicação. Então era perfeitamente normal as pessoas terem perdido a base. Nós podemos trazer um exemplo sobre essa questão conosco. Às vezes, diante de algumas situações terríveis, a gente esquece quem é que morreu por nós, quem nos salvou, quem nos abençoou, quem nos deu paz. A gente esquece dessas coisas. Imagina aqueles homens que passaram 3 anos e meio ao lado de Jesus, 24 horas por dia. Eles estavam completamente perdidos. Então a gente precisa deixar essa carapaça de perfeição e entender que as pessoas podem ter dificuldades relacionadas a isso. Eu quero abrir um outro parênteses. Existem pessoas que confundem os conceitos de emoções e sentimentos. O que são emoções? Emoções são respostas que o organismo dá
através de suor, através de impactos, corre, fica, chora, fica alegre. São respostas do organismo diante de situações que a gente chama de influências. Existem as influências externas e existem as influências internas. Não existe, guarde isso na sua mente, não existe emoção ruim. Todas as emoções são necessárias para o bom funcionamento do organismo. Emoção é uma resposta do organismo diante de situações que podem ser externas ou internas. Então, não existe emoção ruim. Os estudiosos do cérebro e do comportamento deixam isso muito claro. Existem sentimentos. O que são sentimentos? São expressões do ser humano para algumas ocasiões. E aí existem sentimentos que são ruins, ainda que necessários, certo? A raiva, o ódio é algo negativo. E aí nós precisamos tomar cuidado. Emoção é uma coisa, sentimento é outra. Então vamos continuar. João 20, 22, um texto que nós já estudamos sobre ele, mas que precisa voltar nessa lição. João 20, 22 nos diz: E, havendo dito isso, assoprou sobre ele e disse: recebei o Espírito Santo. Deixa eu voltar um pouco. Você sabia dessa diferença? Você sabia que emoção é uma coisa e sentimento é outra? Se você não sabia ou se sabia, coloque aí no chat, nos comentários do YouTube. Deixa eu ver como é que você observava essa questão. Existe uma questão que a gente precisa sempre lembrar. Nem tudo que nos é dito é verdade. Algumas coisas que nos são ditas podem ser verdades parciais. Algumas coisas que nos são ditas podem não ser verdade por falta de conhecimento. Às vezes a pessoa ela duplica uma informação porque ela ouviu de alguém, mas ela não tem a fonte confiável. E fonte confiável são estudos sérios, pesquisas sérias, livros escritos por pessoas sérias. Hoje a gente vive a época do TikTok, do YouTube. YouTube, eu louvo a Deus pela existência dessa plataforma. TikTok também. O problema é que hoje, tanto YouTube como TikTok, como Facebook, como Instagram, a gente vê pessoas que não sabem nada falando sobre assuntos complexos. Vou dar um exemplo para vocês. A gente vê orientações médicas sendo dadas porque de médico, por quem de médico não tem nada. Então, nós precisamos tomar muito cuidado com isso. Então, vamos continuar a nossa aula. O tópico 2 tem como título Aparição de Jesus, Esperança e Plena Alegria. A gente já estudou em sala de aula, em outras lições, a respeito do sentimento de tristeza. Acabamos de falar sobre isso. Decepção, frustração que os discípulos experimentaram. Existem muitos cristãos, e existia na época de Jesus alguns discípulos que estavam ali, aquela linha tênue, fininha, entre fé e incredulidade. E Jesus confrontou esses discípulos de uma forma muito interessante. Olha o que o texto de Marcos 16, 14 nos diz. Finalmente apareceu aos 11. Estando eles assentados juntamente, e lançou-lhes em rosto a sua incredulidade e dureza de coração, por não haverem crido nos que o tinham visto e já ressuscitado. Maria Madalena, Pedro, havia dito: olha, eu vi o Mestre, eu vi o nosso Senhor. E alguns não acreditaram. E Jesus então lança isso para eles como se estivesse ali pessoalmente, lá nos anos anteriores dizendo: homem de pequena fé, até quando cocheareis entre dois tipos de situações? Então essa é uma questão interessante. E olha que ponto marcante. O caso
mais complexo desse tipo de situação, fé e incredulidade, possivelmente foi o de Pedro. Vocês lembram que Pedro sempre estava à frente, né? Tomava a frente de tudo. Na época do lava-pés, na ocasião do lava-pés, lava não só o pé, Jesus, mas a minha cabeça e tudo mais. Eu vou morrer pelo Senhor. E Jesus fala para ele: Pedro, esta noite você me negará por 3 vezes, antes que o galo cante. O assunto é bem interessante, essa questão do galo. Não é nossa aula, não dá para nós falarmos sobre isso. Quem sabe em uma outra ocasião a gente fala. Mas Pedro estava em uma situação terrível, uma situação catastrófica. Ele era extremamente impulsivo. Ele falava primeiro e depois ele pensava, né? Ele não fazia o contrário, como nós devemos fazer. Isso é propício de pessoas que são impulsivas. Então, Pedro negou Jesus e é provável que Pedro tenha se sentido tão ruim que ele se afastou dos discípulos. Aí você pergunta, mas isso é baseado em quê, irmão Leonardo? Baseado no texto de Marcos 16:7, que nos diz: mas ide, dizei a seus discípulos e a Pedro que ele vai adiante de vós para a Galileia. Ali o vereis como ele vos disse. Quem falou isso? Os anjos que apareceram a Maria Madalena. Vai, anuncia aos discípulos, vírgula, e a Pedro. Pedro não era um discípulo? Pedro não era um dos 12? Por que então? E o anjo disse para Maria Madalena: vai até os discípulos, vírgula, e a Pedro. Você já parou para pensar sobre isso? Você já tinha observado essa questão relatada pelo evangelista Marcos? Você já tinha tentado pesquisar sobre isso? Se você fez isso, coloque aí nos comentários, vamos interagir. Eu estou interagindo com vocês de forma virtual e também convidando vocês a interagir comigo de forma virtual. Irmãos, isso é fantástico. Jesus conhece todos nós de forma individual. Pedro estava vivendo uma crise de consciência. É provável, como eu já disse anteriormente, que ele tivera se distanciado dos discípulos, ele estava isolado. Então, ele mostra, ele dá um conselho, ele usa aquele anjo para dar uma orientação para Maria Madalena. Ele precisava ter um encontro com Pedro. E vocês se lembram quem foi a primeira pessoa a pregar de forma poderosa após o Pentecostes? Foi Pedro. Então, irmãos, Deus conhece cada uma das pessoas que lhe servem. Jesus é Deus. Jesus esteve nesta terra, compreendeu o funcionamento dos seres humanos, não de ouvir falar. Ele experimentou como seres humanos comportavam, viviam, vivenciavam as emoções e os sentimentos. E essa aparição de Jesus a Pedro vai nos trazer um ensinamento muito grande. Quando Jesus aparece aos discípulos, a todos eles, Pedro já estava com os discípulos. E é provável que aquele encontro tenha sido libertador. Porque quando Jesus aparece novamente no mar de Tiberíades, ele tem uma conversa, é como se ele tivesse sacudido Pedro. Ou é como se ele tivesse falado: Pedro, senta aqui do meu lado, vamos ter uma conversa séria. E ali naquele momento Jesus traz a restauração para aquele discípulo amado, para aquele discípulo com o coração voltado para Deus, mas que tinha dificuldades no comportamento. E sabe, você é um pastor, você é um professor de escola dominical, mas você também é um pastor. E você não tem tido tanta paciência com as ovelhas de temperamento impulsivo. Elas também são filhos de Deus. Nunca se esqueça disso. Você só precisa ter um pouquinho mais de jeito para tratar com eles. Olha o que o texto diz, João 21, de 15 a 17. E, depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que estes?
E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe: apacenta os meus cordeiros. Tornou a dizer-lhe segunda vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Disse-lhe: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Disse-lhe terceira vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? A Bíblia diz: Simão entristeceu-se por ter dito terceira vez: amas-me? E disse-lhe: Senhor, tu sabes tudo. Tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Quantas vezes Pedro negou Jesus? 3. Quantas vezes Jesus se dirigiu a ele com a mesma pergunta? 3. Jesus estava dando um choque de realidade associado com amor e mostrando para aquele discípulo: eu sei que você me negou. Eu disse a você que você me negaria. Mas eu estou dizendo para você: vem para perto de mim. E não só vem para perto de mim, como eu estou colocando sobre as suas mãos a responsabilidade de cuidar das minhas ovelhas. Isso é muito lindo, irmãos. Isso é muito bonito. Isso é marcante no comportamento de Jesus para com seus discípulos e precisa ser marcante no nosso comportamento como homens e mulheres de Deus para com as pessoas. Você já pensou sobre isso? Você já pensou no impacto que uma boa conversa tem para as pessoas? E a gente já vai para o tópico 3, que também está associado ao tópico 1 e ao tópico 2 dessa lição. O tópico 3 tem o título Aparição de Jesus, convicção fortalecida. Nesse tópico 3, o pastor Elianai vai mostrar para nós e para os alunos o que é e como é que Jesus transformou aquele episódio de dor, de tristeza, de insegurança, de incerteza em uma convicção fortalecida naqueles crentes que seriam responsáveis para a obra que transcorreria dali para frente. Após os momentos de restauração da fé e esperança, antes de voltar ao Pai, como nós já dissemos 2 vezes nessa lição, isso é para ficar muito claro para vocês, Jesus dá aos discípulos as últimas orientações e se despede de uma forma extremamente marcante. Mateus 28:19 é um texto muito conhecido, nós já lemos lá atrás. Esse é um texto que você precisa guardar no seu coração. Jesus disse sobre a pregação do Evangelho, o ensino, e disse o seguinte: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos, até o fim de tudo. Se a gente observar a profecia predita ou profetizada por Isaías 700 anos antes de Jesus nascer, Isaías 7,14, nós já vamos ler, nós vamos observar que o texto nos diz que surgiria alguém que seria chamado de Emanuel. Esse alguém, Emanuel traduzido, é Deus conosco, simples e claro e objetivo. Esse alguém seria a manifestação de Deus na terra para com os seres humanos. E é muito marcante isso. O Isaías 7,14 nos diz: portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, será seu nome Emanuel. E se a gente associa esse texto com João 1,14, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 14, que diz: e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Eu já ensinei sobre isso em outras aulas. Essa palavra habitou, essa palavra tabernaculou, que é usada no grego, ela tem um sentido, o mesmo sentido daquela palavra tabernáculo, que simbolizava a presença de Deus no meio do povo. Jesus se tornou Emanuel, Deus conosco. E
Quando Jesus morreu e ressuscitou, ele lembrou os discípulos e pediu para os discípulos ficarem em Jerusalém até que do alto eles fossem revestidos de poder. Depois de Jesus, viria outro para ficar em seu lugar. Outro que também poderia ser chamado de Emanuel, porque é Deus conosco. Olha o que o teólogo Meyer Birman fala a respeito desse assunto. O Espírito Santo é aquele que comunica ao coração do cristão a mesma paz e segurança que os discípulos sentiram quando estavam com Cristo. Por meio do Espírito, Cristo se torna tão real e íntimo quanto no ministério terrestre. O Deus conosco. Hoje, depois do derramamento do Espírito do Pentecostes, todos os cristãos, todos aqueles que se convertem a Cristo, eles possuem dentro de si o Deus Todo-Poderoso. O Espírito Santo habita. A Bíblia diz que nós somos templo do Espírito Santo. Isso é muito lindo. Então vamos continuar. Dali para frente, os discípulos aguardaram em Jerusalém por mais 10 dias, até que o Espírito Santo fosse recebido. E o discurso de Pedro, como eu já disse a vocês, revela o poder de Deus na vida daqueles que foram os primeiros a colher almas para o reino de Deus. Hoje, eu e você estamos trabalhando para o Senhor. Nós estamos lançando a semente, colhendo os frutos, até que Ele venha e nos leve para junto dele pela eternidade. Deixa eu abrir um parênteses. Por toda a eternidade está errado. É pela eternidade. A eternidade não tem início, nem meio, nem fim. É toda, é plena, é completa. As pessoas falam por toda a eternidade. Se eu falo toda, quer dizer que tem início, meio e fim, né? Então a gente vamos mudar pela eternidade. Parece bobo, parece simplório, mas é uma questão de português, uma questão da nossa língua. Olha o que Hebreus capítulo 10, versículos 19 a 23 nos diz. Hebreus capítulo 10, versículos 19 a 23. O texto nos diz o seguinte. Vamos lá, deixa eu abrir uma nova tela para vocês, para a gente ler este texto. Então, às vezes a gente vai fazendo tudo que é ao vivo, às vezes nos dá essas dificuldades. Hebreus 10, 19 a 23. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemo-nos com verdadeiro coração e inteira certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa, retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. A convicção dos discípulos foi fortalecida e a nossa convicção nessa aula precisa também ser fortalecida. Vamos para a conclusão do nosso assunto. Lembra que eu sempre falo a vocês, na conclusão você precisa voltar à sua introdução. E quando a gente fala em voltar à introdução, a gente pode voltar aos objetivos da aula. Qual que era o primeiro objetivo? Analisar a importância da ressurreição de Jesus como prova de sua vitória sobre a morte. Hebreus 7, 23 a 27. Eu coloquei um texto para responder cada uma das perguntas que nós já respondemos ao longo das aulas. E, na verdade, aqueles que foram feitos sacerdotes em grande número, porque pela morte foram impedidos de permanecer, mas este, porque permanece eternamente, tem um sacerdócio perpétuo. Portanto, pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Porque nos convia tal sumo sacerdote, santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores e feito mais sublime do que os céus,
que não necessitasse, como somos sacerdotes, de oferecer cada dia sacrifícios, primeiramente por seus próprios pecados e depois pelos pecados do povo. Por isso, ele fez uma vez, oferecendo-se a si mesmo. Estudar a carta aos Hebreus é mais vantajoso estudar Hebreus junto com Levítico para você entender como é que era feito o sacrifício dos animais em contraposição, em comparação com o sacrifício de Jesus. Eu estou prestes a lançar um livro que tem o título Compreendendo Jesus na Cruz. Eu vou lançar e vocês vão ficar sabendo. Ele mostra por que Jesus teve que morrer daquela forma, o que significa a cruz e o que isso impacta para os seres humanos. Esse é um livreto, é um livro de poucas páginas, se eu não estiver enganado, são 40. É um livreto para evangelismo. Tá? Daqui a pouco vocês vão ficar sabendo. Então, voltando no segundo objetivo, reconhecer como a presença de Jesus transforma tristeza em esperança e alegria. Vamos responder a esse tópico. João capítulo 16, versículo 20. A gente sabe que nem sempre vai ser possível fazer uma conclusão longa como essa que eu estou fazendo para vocês. Mas vocês precisam lembrar que na conclusão é importante voltar aos assuntos que foram propostos. E seguindo aquela regra de 20% do tempo da aula para a introdução, 60% para o desenvolvimento e 20% para a conclusão. Então vamos responder o segundo, João 16, 20, que nos diz, na verdade eu vos digo que vós chorastes e vos lamentareis, e o mundo se alegrará. E vós estareis tristes, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. Reconhecer com a presença de Jesus transforma tristeza e medo em esperança e alegria. E o último objetivo da aula, fortalecer a convicção de que a fé em Jesus é fundamentada em sua ressurreição e em suas promessas eternas. A gente vai usar João 11, 25 e 26, que nos diz: disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crês tu isso? Jesus perguntando. E vamos finalizar 1 Coríntios 15, 17 a 19, que foi um texto usado nas últimas 2 aulas. Paulo diz o seguinte: e se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados, e também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Se esperarmos em Cristo somente nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Jesus veio, habitou entre nós, morreu, ressuscitou e vive ao lado do Pai, intercedendo por nós continuamente. Essa é a nossa lição de número 13. Vocês estão vendo aqui? Eu acredito piamente que essa vai ser uma aula abençoada, que o Senhor vai usar para abençoar a vida dos seus alunos. E em nome de Jesus, nós vamos partir para um novo trimestre que vocês estão vendo. Já temos a revista, o título dela é A Igreja em Jerusalém, Doutrina, Comunhão e Fé, a base para o crescimento da igreja em meio às tribulações. Meu irmão, minha irmã, eu desejo realmente que você rompa em fé, que você seja um professor abençoado, que você impacte outras vidas através do ensino bíblico. Lembrando que é Jesus em você e não você na vida dos alunos. Deus te abençoe, Senhor te use. Um grande abraço.